Existe um provérbio, provérbio 8, versículo 30, que diz o seguinte: eu estava ao lado dele como um mestre de obras. Quem fala isso para quem? Hoje você vai descobrir, segundo o que o Zohar tem a dizer. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana estamos lendo a porção de Toldot. Vamos focar nos parágrafos 1 e 2 do Zohar. O Zohar explica que quando o mundo estava sendo criado, a Torá já estava do lado de Deus. E é ela que fala a frase que a gente mencionou de Provérbios. Eu estava ao lado dele como um mestre de obras. A Torá, ela é, como se fosse assim dizer, um plano da criação. Como um engenheiro, quando vai fazer um prédio, ele tem já a planta, né, o desenho que ele tem que seguir, feito por um arquiteto ou por um engenheiro. A Torá é a mesma coisa. Então daí, por exemplo, que a Kabbalah entende que você estudando o Torá, os segredos da Torá, você consegue literalmente criar mundos ou criar coisas, porque é a mesma coisa que Deus usou para criar o mundo, certo? Bom, então a Torá estava do lado de Deus e Deus foi orando nela e criando o mundo. Tem um Midrash que conta que a Torá fez uma pergunta muito interessante para Deus. A Torá pergunta assim: para que você vai criar o homem se você, na sua onipotência, Deus, já sabe que ele vai pecar logo depois que você criá-lo, né? Você vai criar, ele vai lá comer do fruto que você vai falar para não comer, você já sabe a história. Para que você vai fazer tudo isso? Por que você não pode evitar o esforço? E Deus responde para ela muito simples, porque eu também vou criar uma coisa que se chama Teshuvah. Eu vou criar uma coisa que se chama arrependimento. Então, apesar de eu saber que o homem vai errar, que o homem vai pecar, que o homem vai cometer coisas erradas, eu vou criar uma coisa no mundo que se chama arrependimento, que vai permitir que ele restaure o mundo ao seu estado original, ou pelo menos a sua vida ao estado anterior ao seu erro. Então a Torá nesse momento fica quieta e não tem mais o que argumentar. E aí a gente aprende então também no Zohar que sempre que uma pessoa se liga a essa energia de arrependimento, essa energia de Teshuvah, do mesmo jeito que com a energia da Torá ela consegue criar mundos, com a energia de Teshuvah ela consegue reparar mundos, né? Ela consegue retificar os erros cometidos. Então, aqui nesses dois primeiros parágrafos, o Zohar só dá uma pincelada nesse ensinamento. Nos próximos vídeos da semana a gente vai aprofundar ainda mais nessas questões. Um bom dia a todos.